O papo no Clique Ligue de hoje é sobre a geração que nasceu conectada à internet, celulares e chega às urnas pela primeira vez. A nossa segunda dica de hoje é parada obrigatória para quem quer conhecer mais sobre os candidatos que querem se reeleger este ano. Acompanhe. A primeira parada obrigatória para começar a se informar sobre as eleições deste ano é a Câmara Municipal, onde trabalham os vereadores do seu município. Como exemplo, vamos visitar a Câmara de São Paulo e conhecer um pouco mais sobre os vereadores, checar o trabalho ou não daqueles que querem se eleger pela primeira vez ou mesmo aqueles que pleiteiam se reeleger. E você pode explorar o site de diversas maneiras. No canto esquerdo, clique no link Transparência e conheça a Lei de Acesso à Informação. Lá temos acesso a contratos abertos, dados abertos, salários abertos, prestação de contas, a ouvidoria, o uso da internet, você no parlamento, telefones de contato e até o organograma da casa. Por isso, visite na Câmara Municipal do seu município e veja, por exemplo, se os dados estão abertos. Se eles não estiverem, entre em contato e pergunte por que esses dados não estão acessíveis. Afinal, você que vive conectado pode ajudar muito a divulgar aqueles políticos que não cumprem o papel que lhes foi confiado na eleição passada. E não se esqueça, o poder de decidir quem vai ajudar a deixar a sua cidade um lugar melhor de se viver está em suas mãos. É possível mudar a atitude dos nossos políticos? Como a gente pode pressionar quando os caras que elegemos com o nosso voto de confiança não cumprem o que prometeram? O Leonardo Almeida Espinhel, estudante e segundo colocado no projeto Jovem Eleitor, promovido pelo TRE São Paulo, e a Rosa Marie Segurado, cientista política, a nossa convidada aqui por Skype, que vai nos ajudar a descobrir a Júlia, que está aqui participando e que vai votar pela primeira vez. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A Rosa Marie tinha me falado aqui no intervalo essa questão da mídia alienar um pouco o nosso jovem, né? Com a questão de publicidade de bebida, festas, como é que é isso? Eu acho que assim, quer dizer, se nós formos pensar historicamente, né, o jovem, ele nunca, é muito recente ele ser considerado como sujeito social, sujeito político, apto a participar das decisões da sua cidade, do seu país, etc. Estou dizendo, muito recente do ponto de vista de 100 anos, 200 anos. Em termos históricos, isso não é nada, né? Pois bem, o que nós vemos na atualidade? A gente vê esse jovem, né, cada vez mais atuante, mas ele também cada vez mais alvo daquilo que se quer capturar. Então, quando você fala, né, a publicidade, quando você fala a bebida, quer dizer assim, há muitos atrativos que quer transformar esse jovem, né, naquele sujeito que vai trabalhar exclusivamente para essa reprodução, né, de uma determinada lógica do sistema. Quando nós abrimos para uma participação e para uma reflexão no outro sentido, a gente vê que esse jovem é muito mais do que um consumidor, né? A gente vê que esse jovem é muito mais do que aquele que só bebe, né, e tal. Ele tem um papel político na sociedade. E eu acho que assim, reconhecer isso é importante, mas eu acho que muitas vezes a grande dificuldade nossa em reconhecer isso é que ele participa de uma maneira que é uma maneira diferente. Então nós tivemos recentemente em São Paulo uma manifestação que se chamou Churrascão da Gente Diferenciada, em que muitas pessoas falavam assim, mas isso não é uma atitude política e tal. Não, eles foram ali protestar, né, contra a possível mudança de um projeto urbano da cidade, do metrô e tal. E também perto tem o shopping, que já virou alvo de corrupção. Exatamente, e que hoje em dia é alvo de investigação, talvez seja fechado nas próximas horas. E como isso não é político? Isso é extremamente político. Agora, como eles fazem isso? Eles fazem de uma maneira alegre,
de uma maneira lúdica, e nós vimos isso recentemente, não só no Brasil, mas em outros países, né? Vimos isso na Europa, né? Nas acampadas que tivemos nos anos passados, os jovens ocupando o espaço público, questionando a política, questionando as formas tradicionais de se fazer política, em Nova York, na Primavera Árabe. Então, assim, por isso que eu acho que o jovem não é... né, esse não é só uma propaganda de cerveja. Não é só, ele é muito mais do que isso. Bacana. Deixa eu chamar aqui para a nossa conversa a Júlia. E aí, Júlia, como é que você está preparada aí para o teu primeiro voto? Eu acho que assim, o mais importante é a gente pesquisar em todas as áreas de comunicação, todos os veículos de informação sobre o candidato que a gente quer que esteja assim, governando, qualquer área que seja. Mas eu acho importante, assim, a gente também inovar um pouco nossos candidatos, nem deixar só os mesmos. Pra mim, é importante que o candidato tenha uma proximidade muito grande com o eleitor. E, assim, a gente tem que pesquisar, não só ver, por exemplo, a propaganda eleitoral. Tem que pesquisar várias áreas, se aprofundar mais no histórico do candidato, que eu acho bem importante. Bacana. E você se sente... como é que esse jovem que você vê na televisão, você se identifica com ele? Eu me identifico, porque assim, eu acho que é legal uma pessoa jovem já se interessar pela política bem cedo. E é importante, assim, ter renovação, sabe? Porque se a gente continuar sempre os mesmos políticos, e a gente já estamos muito contentes com o trabalho dele, assim. Então a gente tem que procurar sempre renovar e para procurar mais coisa para fazer na nossa cidade, para melhorar mais coisas assim. Tá bom. Essas coisas. Obrigado, Júlia, pela tua participação e aí, bom voto aí na tua primeira experiência. Tchau, tchau. E aí, você, como é que você se sente quando você vê um jovem na televisão, esse estereótipo? Aquele é você? Você é aquele? Não, esse estereótipo é mantido simplesmente, como ela falou, para prender ele, para minimizar ele, para mostrar para o jovem, você não tem importância, você, como você falou, você é um mero anúncio de cerveja. Mas não, o jovem ele pode ser muito mais do que isso, só que há alguns, e graças a algumas coisas, estão mostrando essa imagem errada, que acaba afetando todos os outros, que tem essa proximidade para poder mudar essa situação. Então, não me identifico muito com esses anúncios, porque é uma imagem errada que minimiza o jovem, tirando o poder dele. Eu creio que... Bacana. Cláudio, a gente estava falando aqui de como empoderar o jovem, né? Reforçar essa viés política, essa curiosidade que ele já tem naturalmente. Como é que a gente pode ampliar isso, utilizando todas essas plataformas, ocupando espaço na internet? Eu vejo assim, a melhor forma que tem é você trazer para ele, buscar ele para o problema do convívio. A rua, o bairro, o jovem, ele percebe isso. Às vezes uma praça na frente da escola dele, um bairro mal cuidado, árvores que não são podadas, tudo isso chama atenção. E aí você fala, quem é que tem o poder? Quem é que deveria estar cuidando de tudo isso? Justamente os políticos que eles vão eleger. Então, eles não têm ainda, muitos dos jovens não têm essa consciência ainda de que tudo ao redor da gente funciona porque está na mão desses políticos que nós elegemos. Então, a melhor forma de melhorar a cidade, o transporte da cidade, os postos, os hospitais, a habilitação, educação, a própria escola que ele estuda, é o quê? Escolhendo melhores políticos. E isso é uma forma de você trazer ele para a política, educar o jovem para a política, que é mostrar para ele os problemas que ainda temos e pegar esses vereadores esses políticos, no meu caso mais vereadores, que eu acompanho mais a Câmara Municipal, observar quem são aqueles que realmente fizeram alguma coisa durante esse mandato dele para poder na vida pública. E ao contrário, inclusive, a outra pessoa falou anteriormente, realmente trocar. A gente precisa trocar os políticos. Os políticos, eles vão ficando muito tempo, eles precisam ser trocados. A maioria deles precisam ser trocados. Então, isso é uma forma da gente trazer o jovem para a vida política. Deixa eu chamar a Rosmarie aqui. Maria, qual que foi a maior novidade que te pegou, assim, no ponto de vista da tecnologia sendo usada para o ativismo, assim?
que te tocou realmente do uso dessas novas tecnologias? Olha, eu acho que assim, isso há alguns anos atrás, uma experiência que eu acompanhei de perto e que realmente foi incrível na Espanha, né? Em 2004, as eleições, né, presidenciais estavam marcadas, teve um atentado horrível, né? Morreram 200 pessoas numa estação central de trem de Madrid. E o que aconteceu nesse momento? Aconteceu que os grandes meios de comunicação, né, tinham uma versão, né, que fazia parte de um acordo com o candidato, que na época era o que estava à frente das pesquisas, e tentou vender essa informação. Que era o ETA. Que era o ETA, ou seja, que é um grupo separatista, né, terrorista da Espanha, e que cria um medo muito grande na população. Quando, na verdade, e aí foi a experiência do uso das novas tecnologias, foi que as pessoas começaram a desconfiar, mas ETA não faz isso, o que é? E começaram a acionar a internet. Que a televisão sabia que tinha sido o Al-Qaeda. A televisão já sabia, e o que as pessoas começaram acessando a internet, celular, né? E os celulares começaram a ver que em outros países, na Inglaterra, na França e tal, essa versão foi Al-Qaeda, já estava dado. O que aconteceu? E aí vem a grande virada. Então, primeiro, o acesso à informação e a transparência na informação. Sabemos que estão nos mentindo. Nós não podemos votar sob uma mentira. Essa é a primeira coisa. Segunda, começaram pelo uso dos torpedos a convocar manifestações dizendo: vamos exigir do governo a verdade, que era o candidato à reeleição. Isso em 3 dias, né? Não só eles mudaram o resultado da eleição, e tem cenas fantásticas, incríveis, como elegeram o candidato opositor, e essa é uma lição muito grande, quer dizer, como você com essa ferramenta na mão, né, pode fazer com que a verdade se imponha e fazer a diferença num processo político. Bacana. Cláudio, a gente deseja aí boa sorte em teu projeto aí, adote um vereador, adote um governador, um prefeito. Exatamente, que ele cresça e que se multiplique aí, né? Desejamos boa sorte também ao seu projeto, né? E essa visão que você teve aí sobre política tão jovem. Obrigado, Rosa Maria, pela tua participação. Obrigado a todos aí que participaram do Clique Ligue pelo Skype, que estão aí tweetando e que estão participando da nossa rede. Para assistir os outros programas da TVT, é só você entrar na TVT, que é tvt.org.br. Você pode acompanhar também o que acontece aqui pelas mídias sociais. É só procurar pelo Facebook, por /RedeTVT, e no Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau, tchau.